Estamos aqui no canal, Valentina, para a gente fazer o vídeo sobre... A seleção brasileira contra o Marrocos. Exatamente, o jogo acabou lá em New Jersey, primeiro jogo da seleção brasileira. Ah, mas antes, deixa eu falar. Pra quem não me conhece, eu me chamo Valentina Dias. Eu já gravei alguns vídeos com meu pai, só que de YouTube, pro canal, essas coisas eu gravei pouco. Gravo mais propaganda. É o primeiro vídeo, a primeira Copa sua? Que você tá vendo, assim, assistindo? Ou você lembra de 2022? 2022 não lembro tanto assim, não. Não? Não. Como foi a sensação de ver o jogo do Brasil contra o Marrocos, estreando, o hino, Olha, a aura? confesso que algumas bolas, eles ficaram meio dando bombeadas, parecendo jogando bobinho, sabe? Que tipo, o goleiro do Marrocos ficava jogando para outro jogador lá do lado, e depois o jogador jogava lá de novo. Ficou parecendo um bobinho aí, deu uma raivinha, sabe? Sabia vocês que... não perceberam que nós dois estamos com a camisa do Brasil lá? Você sabia que em 45 jogos da seleção brasileira em estreia de Copa do Mundo, em 45 jogos contra seleções africanas, o Brasil ganhou 39 vezes? E em estreias de Copa do Mundo, o Brasil ganhou 17 de 22, que era antes dessa estreia, agora está em 17 de 23 estreias. Ou seja, o Brasil não perdeu, o Brasil enfrentou uma seleção muito forte, o Brasil, Valentina, de fato, enfrentou uma seleção que já é tradicional lá no continente africano, para classificar para a Copa do Mundo. É uma seleção que carregou consigo 22 gols feitos e apenas 2 gols sofridos, uma seleção que vinha 29 jogos invictos, ainda continua invicto, é uma seleção que se conhece há muito tempo, o treinador é da base da seleção marroquina, vários desses jogadores que lá estão hoje passaram nas suas mãos, é uma geração que é uma das melhores geração marroquina de futebol, eles ficaram em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2022, fizeram um amistoso com o Brasil no pós-Croácia, ou seja, pós-Copa do Mundo em 2022, onde o Brasil foi derrotado por 2-1, então o Brasil não enfrentou qualquer seleção, e nesse período pós-Croácia, pós-Copa do Mundo, nós temos que analisar friamente como foi o nosso passado. O Brasil, no pós-Croácia, perde o Tite, que já tinha avisado que ia sair. Aí o Edinaldo Rodrigues, que era o presidente da CBF, contrata o Ramon Menezes para fazer um tampão, depois traz o Fernando Diniz, depois invoca no Carlo Ancelotti, e o Carlo Ancelotti tinha um cargo lá no Real Madrid, até que consegue convencê-lo a, quando encerrar o contrato dele lá, a temporada vir para o Brasil, faltando um ano para a Copa do Mundo, é quando ele chega no Brasil, final de classificação para a Copa do Mundo, ele vai tentando reformular, ou seja, nós estamos em meio a uma transição, em meio a um trabalho que dura apenas 12 meses, então é muito cedo para a gente fazer uma avaliação, não é um ano de futebol, porque o Brasil se encontra poucas vezes durante o ano, então assim, tudo isso que eu estou te falando faz com que o Brasil hoje não tenha vencido a seleção marroquina, mas eu vou trazer o que eu vi do jogo já já. Olha, eu acho que, a minha opinião, eu queria perguntar o seu. Depois de tudo isso que você falou, eu tava esperando pra te perguntar uma coisa. Certo. O que você achou sobre a empate do jogo do Brasil e do Marrocos? Os primeiros, vamos repartir o jogo, principalmente na primeira parte, que foi quando os gols saíram em duas partes. Sim. Do 0 aos 25, até a pausa para hidratação, a seleção brasileira entrou muito nervosa, a seleção marroquina se conhece, se conecta, muito forte nas transições, pelo lado direito com Hakimi Ibrahim, também Soubari no meio campo, ali no último terço, a gente viu muito forte o lado do meio campo com o jogador número 6 da seleção marroquina, que joga demais, joga no Lille, 18 anos, ele comandou o meio campo, hoje pra mim foi um jogadorzaço, parecia que ele tinha jogado várias vezes jogos de Copa do Mundo, jogou demais, Diuyapi, muito bom jogador, Papai, muito bom. mas você falou muito bom, certo? Certo. Mas eu acho que o Brasil não ganhou porque o juiz ele ficou dando muita falta mais pro Brasil. Eu vejo que a arbitragem teve boa, confesso que eu gostei da arbitragem. Eu não gostei tanto assim, não. Eu acho que o Brasil devia ter prestado mais atenção no jogo porque ele cometeu muita falta. Marrocos muito forte nos primeiros 25 minutos, Sim. Faz 1-0, um lindo passe de Ibrahim que encontra o Soubari ali no meio da defesa defensiva, um erro coletivo, um posicionamento do Marquinhos, Gabriel Magalhães deixando o espaço, a bola entrou na entrelinhas, depois o Brasil tem a pausa, onde o Carlo Ancelotti consegue trazer um pouco o Brasil pro jogo ali, numa fala, 6 minutos depois da pausa, o Vinícius Júnior, que para mim foi o melhor jogador em campo da seleção brasileira, faz um bonito gol com mais de 100 km
a bola, chute potente, jogada típica, característica, vai pro fundo, toca no Bruno Guimarães, devolve, ele traz para dentro e bate. E aí o primeiro tempo termina com o Marrocos sofrendo um pouco pressão do Brasil, mas a seleção marroquina teve o maior volume, principalmente nos primeiros 25 minutos, e mostrou que de fato é uma boa seleção. Segundo tempo, volta com o Casemiro e o Ibanez fora. O Ibanez muito mal no primeiro tempo, todos os botes que ele deu, e eu até confesso que preferia ele ao Danilo antes do jogo, mas vendo ele ali, ele muito mal, dando bote errado. Casemiro também eu achei muito lento, demorando a reagir. Aí no segundo tempo com o Fabinho, o Bruno Guimarães cresce no jogo. O Lucas Paquetá para mim foi uma grande partida, uma grande surpresa também. O Lucas Paquetá para mim que não deveria ter saído. Eu confesso que eu tiraria o Rafinha no minuto 14, que é quando o Paquetá sai do segundo tempo. Tiraria o Rafinha, abriu o Luiz Henrique lá e manteria o Lucas Paquetá. Ah não, eu quero mudar, quero ir pro 4-2-4, colocasse o Endrick ao lado do Matheus Cunha. Aí sim, de fato, traria um menino que tem aura, tem estrela, que é o Endrick, que tem esse perfil. Então, assim, essa mexida do Ancelotti, também não culpo, é primeiro jogo, é estreia, mas eu faria isso, não tiraria o Paquetá, tiraria o Rafinha, ou então, se quisesse tirar o Paquetá e o Rafinha, eu tiraria os dois e traria Matheus Cunha e Endrick já para dentro do jogo, mas o resultado que se assenta, o resultado em que o Brasil teve mais volume no início do segundo tempo, depois o Marrocos também ofendia, teve uma boa defesa do Alisson, um jogo que ficou igual pelo que os dois times apresentaram. Agora o Brasil tem sexta-feira Haiti, depois na última rodada, na quarta, a Escócia. Brasil e Marrocos certamente estarão na outra fase, vai decidir no saldo de gols, quem fizer mais gols contra o Haiti, principalmente, garantirá a primeira posição desse grupo. Eu vejo que o Marrocos vai vencer a seleção da Escócia com mais ou pouca dificuldade, e eu vejo que o Brasil e o Marrocos vão decidir de fato quem vai ser o primeiro colocado do grupo. Que isso, seu papai, falou tudo, hein? Mas eu concordo com você de ter tirado o Lucas Paquetá. Eu não tiraria. Se fosse pra tirar... Não é que você... Pra mudar o esquema... Eu concordo pra você que não tiraria. Sim. Eu acho que tiraria o Rafinha e o... E o Igor Thiago. Isso. Ele deveria tirar esses dois. Sim. E manter o Paquetá. E botava o Endrick. Porque eu acho que tirar o Paquetá, o Vini Júnior, botar... Ele que fez praticamente o gol, né? Então, eu acho que ele foi tipo protagonista. Sim. E o Paquetá também. Só que o Vini Júnior só fez o gol por causa do Paquetá. Porque o Paquetá ficou tocando mais a bola pro Vini Júnior, que estava mais perto do gol. Então, isso fez... Gostei muito também do lado esquerdo, principalmente no início do segundo tempo, nos 14, 15 minutos que o Paquetá teve, o Douglas Santos jogou bem, cresceu. Você vê que é um lateral que ainda é limitado para perto do Roberto Carlos, perto do Serginho, que já tivemos ali, mas ele cresceu com o Lucas Paquetá caindo e ajudando o seu setor. A gente dependeu muito das ações do Vini Júnior, muito acionado, e ele de fato respondeu, né? Era o que se esperava dele, né? Um protagonismo que ele tem no Real Madrid, uma ação, uma propositividade mesmo de 1 para 1, ir para cima. Matheus Cunha entrou, deu 2 assistências muito bonitas. Não gostei muito da atuação do Rafinha, correu, e pelo menos vontade, determinação ele sempre demonstra no Barcelona, sempre demonstrou também no Vitória de Guimarães quando eu joguei contra ele lá. Eu joguei contra o Rafinha, sabia? Joguei Sério? contra o Danilo, o lateral quando estava no Porto, e tem a camisa inclusive do Danilo ali. Sério? Sério. É Danilo contra Danilo. Então assim, foi as baixas, para mim a zaga nossa, Gabriel Magalhães ainda teve algumas dificuldades ao lado do Marquinhos, é uma dupla que não me convence assim 100% de confiabilidade, mas é estreia, ansiedade, passou. Eu acredito, isso é uma opinião minha e eu quero a sua, pro próximo jogo ele deve já entrar de cara com o Matheus Cunha, Paquetá e o Bruno Guimarães e o Fabinho, pode ser, não sei, da condição física do Casemiro. No lugar e eu do já entraria Fabinho, com o Luiz Henrique do lado de lá, no lugar do Rafinha. Eu botaria o Vini Júnior. Não, o Vini Júnior vai jogar titular, ele fez o gol no ataque. Tá. Aí jogaria Vini, Luiz Henrique e Matheus Cunha, Paquetá, Bruno Guimarães e Fabinho ou Casemiro. Eu entraria com esse time. Ah, não, quero 4-2-4, é contra o Haiti, você não pode ter medo. Não é medo, mas é o Paquetá até para valorizar a partida dele. Ou então, não, tira o Paquetá e coloca o Endrick ali para ser mais ofensivo. Endrick, Cunha, Luiz Henrique e Vini Júnior. Eu acho que poderia tirar... Como que é o nome daquele lá? O Rafinha? Caraca. Igor Thiago. Isso, podia tirar o Igor Thiago, porque ele tava muito sonso. E podia botar o Endrick, porque o Endrick é mais alerta. E passou 2 bolas na área ali, né? Uma cabeçada do Marquinhos no primeiro tempo, que no segundo poste o Igor não acompanhou. Um cruzamento do Bruno Guimarães no segundo tempo, que o Rafinha não entrou. Então, assim, falta aquele perfume, aquela estrela ali no momento certo, dentro da área, de uma leitura, antecipação da jogada para empurrar para dentro do gol.
E o Endrick tem isso, né? Ele carrega essa estrela com ele. Mas eu acho que o problema é que o Vini Júnior, ele não ficou muito perto mais da bola. Eu acho que ele, tipo, a bola tava aqui. Isso daqui é a bola. A bola saiu rolando. Vamos supor que você é o Paquetá. O Paquetá saiu rolando com a bola. E aí o Vini Júnior, ao invés dele, porque ele que devia fazer o gol, na minha opinião, né? Ao invés dele ir lá atrás da bola, ele, como ele tava do outro canto do campo, ele meio que ficou lá, porque a bola tava com o Paquetá e ele confiou no Paquetá. Mas eu acho que, não que o Paquetá seja ruim, mas que eu acho que os dois aí fariam um gol mais, sabe? Não se entrosaram ali? Não. Eu gostei muito do Paquetá, principalmente no segundo tempo. Mostrou, ganhou o Sim, duelo aéreo. sim. Luiz Henrique mostrou também que, de fato, é muito forte fisicamente. Incomodou, não teve tantas ações assim, mas ganhou bolas aéreas. É um Brasil que ainda está em evolução. E o melhor foi a entrevista do Ancelotti no pós-jogo, né? Quando ele fala assim, ó, se ele ficou satisfeito com... Porque o que o Brasil tem que fazer para vencer? E ele respondeu direto e reto, tem que melhorar. Aí o repórter, em alguma coisa específica? Ele não, e já saiu. Então, ou seja, ele sabe que tem que melhorar, principalmente no primeiro tempo. Os primeiros 25 minutos, precisou da intervenção na pausa da hidratação para ele arrumar o time e tentar consertar ali. O Brasil, de fato, tem que passar por melhorias, mas eu não o culpo, mas é transição. O Brasil ainda está um ano de trabalho com ele à frente, vai acontecer essas melhorias. O preparatório para 2030, se vier o Hexa esse ano, é excelente, mas o preparatório é para 2030 com essa comissão técnica, com esses jogadores como o Estevão, Luiz Henrique, Rafinha, um Vini Júnior mais experiente, o Bruno Guimarães, um Endrick, o próprio Rayão, o Danilo Santos. São jogadores que vão chegar com mais cancha de ter participado de uma Copa, mais experiência e também nas mãos de um treinador que vai continuar essa geração. Então o Brasil vai dar continuidade, vai chegar com 5, 6 anos já de uma transição de um treinador que vai estar de fato conhecendo mais a nossa cultura. Cuidado. Então, eu acredito que para 2030, aí sim, nós vamos chegar muito mais forte do que chegamos hoje. Mas ainda tem muita Copa, vamos torcer. Nós vamos voltar aqui para fazer mais vídeos. Eu gostei em partes do que vi, tem muito que melhorar, é verdade, mas também tem os pontos positivos. Vini Júnior protagonista, o Matheus Cunha entrou muito bem, Luiz Henrique mostrou para mim que tem que ser titular no lugar do Rafinha. Rafinha corre, mas para mim ainda falta alguma coisa. E Paquetá teve seus momentos também legal, Douglas Santos teve um momento bom dentro da partida. Sim, mas eu acho que o time brasileiro ficou muito... Preso? Não, preso não, como que fala? Muito pressionado com a torcida, porque todo mundo ele tava vendo as pessoas chorando por causa que tava perdendo. E o mais engraçado foi ver o Speed no meio daquela torcida. Você gosta do Speed? Gosto, ele é muito engraçado. É? Mas você tá falando de pressão. Essa camisa aqui, ó, ela carrega 5 estrelas. Então vestir essa camisa aqui é muito pesada mesmo. 4. É muito pesada. Então, assim... Aqui dava pra fazer um treino com essa camisa. É difícil, os jogadores sentiram e essa de daqui fato... também, hein? De fato, eles sentiram a pressão. Cuidado, Não é cuidado. fácil. Cuidado. Então, vamos nos despedindo? Beijo Não grande. se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com amigos ou amigas e comentar bastante aí que eu vou responder todos os comentários. Fechou. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau. Muito obrigado. Tchau. A gente dá mais vídeos sobre jogos, Brasil, Exato. Eu seleções. vou voltar aqui para analisar vários vídeos. Os próximos 2 vão ser Goiás e Vila Nova na 13ª rodada da Série B. Sério? E também o Clube do Remo, Osório e Léo Condé. Quais são as diferenças? Serão os nossos próximos 2 vídeos aqui. Agora tchau, te esperamos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.